Olá a todos, é um prazer estar aqui. Nesta nova fase de Profundamente, Diálogos do Ser, vamos a dar início a toda uma quantidade de temáticas super importantes que achamos importantíssimos para o nosso crescimento como comunidade, como pessoas, e temos como por objetivo trazer pessoas interessantes, temas bem interessantes, sugeridos também por pessoas que nos acompanham e nos seguem, e tentamos trazer aqui para dialogar pessoas que são experientes, profissionais de alto nível, humanos, muito humanos, que nos ajudem a dialogar sobre temas que nos interessam a todos. E nesta primeiros temas deste lançamento de Profundamente, Diálogos do Ser, tenho o prazer de ter aqui comigo a Sérgio Marques, amigo e colega já de longa data, psicólogo, psicoterapeuta, com grande experiência e muita humanidade, um grande profissional que não para de se formar e de crescer, e que nos traz hoje o tema de como abordar, cuidar e entender um pouco mais o trabalho com pessoas que estão formando parte da LGBTQ+, como é que esta população, este coletivo, que forma parte do nosso mundo atual e que precisa tanto cuidado, nós podemos dialogar de uma forma aberta, humana, cuidadosa, e que podamos entre todos cuidar e entender melhor. Bem-vindo, Sérgio, um prazer. Obrigado, Mar. Obrigado por esta introdução. Acho que é muito importante haver um espaço de troca de conhecimentos, cada um com diferentes perspectivas e especializações, mas acima de tudo que seja um passo de crescimento para os nossos ouvintes e para quem nos está aí a ver. Portanto, eu sou Sérgio Silva Marques, sou formado em psicoterapia corporal. Tenho outras valências, nomeadamente da área da psicologia da sexualidade, também psicogerontologia, mas hoje aqui, e aceitei com muito gosto, obrigado pelo convite, para falar um bocadinho de um tema que está cada vez mais presente, não que já não estivesse nas alturas, mas que agora é cada vez mais falado, sobre a saúde mental e o impacto nas populações, na comunidade LGBTQIA+. Portanto, muito obrigado pelo convite. Vamos então a isto. Bem, vou-te lançar algumas perguntas e vamos fazer isto de uma forma dinâmica. Navegando, sim. Quais é que tu achas que são os desafios maiores que tem esta comunidade? O que é que tu achas que é o mais exigente? Ok, esta comunidade, acima de tudo, eu poderia destacar aqui alguns pontos que eu acho que são essenciais e que me vêm logo assim, numa primeira análise, que me vêm à cabeça, que são o estigma, o preconceito e a discriminação a que esta população sofre, na verdade, no dia-a-dia. E, portanto, nós vivemos no mundo cis-heteronormativo, cis porque, entanto, há uma concordância entre o sexo biológico e o sentir entre a sua própria identidade, e uma predominância da heterossexualidade, o que nos leva depois a outros campos, a falar do heterossexismo como sendo a tónica dominante. E então, nas próprias sociedades, o que acontece é que tudo o que sai da norma é visto com estranheza e com algum desdém também. Portanto, toda esta população LGBTQIA+, como foge da norma, entretanto, muitas vezes não há um entendimento do sofrimento que elas passam. Então é mais fácil apontar o dedo do que acolher e perceber porque é que elas têm estas diferenças ou o que é que nós podemos fazer com estas diferenças. E, portanto, se juntarmos a isto tudo num mundo cis-heteronormativo, se adicionarmos aqui alguns fatores como a interseccionalidade, como por exemplo sejam a raça, a etnia, orientação sexual, como se for a instrução, o nível de escolaridade, as neurodivergências, porque as pessoas, é outro fator acrescido, então temos aqui um coquetel molotov e temos aqui ainda mais, tudo aqui. Tudo que é diferente e, portanto, são desafios sempre constantes e crescentes e num contínuo, não param. Sim. Acho que temos que ter imenso cuidado para percebermos isto, que nos leva também à nossa própria sociedade, nos leva a todas estas diferenças, como cuidar, como não cair no exagero, mas ao mesmo tempo como integrar com consciência. Esse que é o nosso propósito, não é? Precisamente. Então, me surge outra questão que tenho aqui, para não me esquecer e te poder perguntar tudo aquilo que a gente quer. Sim, força. Então, o que é que tu achas, que tu tens vivido também na clínica como profissional nesta área, que os acompanhas mesmo oficialmente,
O efeito quando o preconceito se mantém, não é? E estas comunidades, estas pessoas sentem isso em cima delas, o preconceito, os olhares, os ataques de alguma forma. Quando isso acontece, que felizmente não acontece a todos, mas acontece a muitos, é a realidade. Qual é o impacto que tem na saúde mental deles? O que se passa com uma pessoa que tem que lidar com isso constantemente no seu dia a dia? Bom, é de facto muito impactante, e pegando nas tuas palavras, a maneira como são olhadas, como não são olhadas, como se ouve com demasiada acuidade no sentido de apontar o dedo, ou então o descaso total como não estão. Isto vai se refletir obviamente em stress, depressão, baixa autoestima, ideação suicida também em casos mais graves. E estas pessoas têm também uma tendência para ter mais uma propensão para adições, nomeadamente tabagismo, problemas com álcool, consumo de outras substâncias, bem como problemas cardiovasculares. Mas, portanto, em termos de saúde mental, e quando falamos de saúde mental, eu diria que o stress, um stress crónico, que entanto acaba por se corporificar, e vindo da psicoterapia somática, portanto isto é inevitável, não é? Há uma ligação direta. A baixa autoestima, o de achar que nunca se é autossuficiente e que se tem que sempre que provar alguma coisa, no fundo é como se partíssemos sempre de um patamar abaixo e tivéssemos que pugnar para estarmos ao nível e ao mesmo nível do que os outros, que só por pertencerem e estarem enquadrados numa sociedade cis-heteronormativa, parece que logo à partida têm uma vantagem. Então estas pessoas logo à de si parece que começam logo a criar uma ansiedade de eu tenho que pelo menos chegar ao baseline, ao patamar das outras pessoas para conseguir provar o quão eu valho. E portanto isto vai se refletir ao longo da vida, não é? Existem 3 manifestações individuais do estigma, uma vez que estamos a falar disto, que é o estigma sexual aberto, ou seja, são as agressões verbais e físicas explícitas, portanto, que há mesmo hostilização e quase como uma vontade de agredir o outro, de explosão e de expulsar, de não és bem-vindo aqui, quem és tu, o que é que fazes aqui, tu nem deverias estar aqui, nem te reconheço a tua existência, etc. Depois, um estigma percebido, que é, no fundo, a expectativa do próprio em percepcionar que eventualmente vai ser alvo de discriminação e de preconceito, então começa logo a somatizar e a trazer, e começa logo aqui a criar toda uma parte de ansiedade que depois pode tornar uma ansiedade crónica. E depois também temos o estigma internalizado, que é, no fundo, a percepção da própria pessoa do estigma, e quase que uma tentativa de normalizar para o cis-heteronormativo, quase como, se calhar sou eu que estou mal e de facto a norma é o que é correto, e então sou eu que me tenho que adaptar à norma, e portanto estamos logo a partir de um mau princípio, que é eu achar logo esta internalização de que eu fiz algo ou que tenho algo de errado, então eu tenho que pugnar para, no fundo, estar em igualdade de circunstâncias. Portanto, estes são os 3 tipos de estigma que esta população sofre maioritariamente, e depois temos que ter aqui em conta também alguns outros fatores, como dentro da própria comunidade LGBTQIA+, e o facto de pertencer e de estar incluídos nestes grupos, portanto, nesta comunidade, faz com que seja um lugar seguro. Por outro lado, também temos de ter em consideração que dentro da própria comunidade também existem divergências. E então, todas estas letrinhas que à boca cheia se dizem, parece que vamos correr as letras todas do abecedário, elas estão cá por um motivo qualquer, é porque representam pessoas que sofrem na pele e que pugnam para ter um direito na sociedade. Por outro lado, existem estes fatores, existem pessoas que são ainda mais discriminadas, nomeadamente as pessoas bi-mais, ou seja, as pessoas plurissexuais. O caso da bissexualidade dentro da comunidade LGBTQIA+, continua a ser uma comunidade que é muito estigmatizada. E então acaba por haver um entendimento, e muitas vezes elas sentem que não se inserem
dentro da própria comunidade LGBTQIA+, mas também não se inserem dentro do mundo cis heteronormativo. Então acaba por sofrer aqui uma dupla estigmatização. Portanto, sim, pode ser um porto seguro, mas há pessoas dentro da própria comunidade que também se sentem discriminadas. Portanto, também temos de ter isso em consideração quando falamos aqui da parte da discriminação e do preconceito. A discriminação das pessoas LGBTQIA+, não é um momento fixo. Vai acontecendo ao longo da vida, nas mais diversas fases da vida. Então, na adolescência, quando começa, de facto, o envolvimento emocional e sexual por quem é que eu me sinto atraído, mais nos relacionamentos e na adolescência, porque sim, é um desafio ao coming out. Quando é que eu devo fazer o coming out? Vivo em segredo, partilho com alguém, com quem é que eu vou partilhar? Nomeadamente em termos de relacionamentos íntimos, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal já existe desde 2010. Ainda assim, ainda continua a ser muitas vezes olhado com estranheza quando duas pessoas do mesmo sexo decidem formalizar a sua união, ainda que a união de facto já tivesse reconhecida, mas o casamento enquanto instituição para estas pessoas é uma coisa que data, portanto já tem 15 anos e ainda assim parece que estas pessoas não estão em pé de igualdade, parece que tem que sempre provar e muitas vezes quem celebra a união ou quem está de volta faz com que elas se sintam mal. E depois, não queria também deixar de falar aqui da parentalidade, e embora seja possível a adoção por casais do mesmo sexo desde 2016, mas os próprios pais sentem e colocam muitas dúvidas. Será que somos capazes? A própria família devolve estas questões, mas tem algum jeito? Onde é que fica a figura feminina? Onde é que fica a figura masculina? Quem é que vai assumir o papel de quem? Quase como muitas normas e muitos estereótipos aqui à mistura. E, portanto, e temos também as pessoas numa idade mais avançada, a população mais envelhecida, que essa então passou por diversas micro e macro agressões que transportam até aos dias de hoje, em que elas são mais idosas e são, de facto, uma população mais vulnerável por todos os efeitos do estigma e cansaço que viveram ao longo do tempo. E também é interessante perceber que quando alguém, por exemplo, nomeadamente pessoas trans, em final de vida ou numa fase mais tardia, se assumem como pessoas trans, a própria comunidade olha com estranheza e se calhar é a primeira a apontar o dedo, mas agora com 65 anos ou com 70 anos é que te deu para isto, e muitas vezes há estes comentários levianos. E então sofrem uma dupla estigmatização. Não só em relação à identidade de género ou orientação sexual, mas também ao idadismo, porque o idadismo está presente e é outra parte da interseccionalidade aqui quando cruzamos todas estas variáveis. Muito bem. Ok, bem, é um tema enormíssimo, não é? Eu fico pensando, Sérgio, além das perguntas que tenho aqui, porque tem esse lado e o mundo parece que anda em velocidades diferentes. E por um lado temos as pessoas que estão com esse contacto com a consciência, que se sentem que têm uma orientação, uma diferença, se sentem, se autopercepcionam, e há que cuidá-las, acompanhá-las. Depois estão os outros que são outros desvios mentais, pela pressão, pela confusão, que também temos que cuidar e que não sabem bem o que são, e que em psicoterapia temos que les ajudar. Olha, se calhar não é bem isso, mas queres pertencer a esse lugar porquê, e não sabem bem e depois caem. Então isto nos leva a muitos lugares muito complexos, que acho que temos muito que aprender de quando de facto é uma identidade e quando de facto é algo mais patológico, e como abraçar tudo isto. E eu fico como profissional muito preocupada como abraçar quem realmente está pedindo, por favor, ajuda-me, que preciso me identificar de outra forma, e aquele que está com outra questão, um sofrimento totalmente distinto, e escolhe essa via para se manifestar e para pedir atenção, e quebrar barreiras, e ainda perturba os outros que têm essa necessidade, e a própria sociedade também não sabe o que fazer com tudo isto. Portanto, e isso que dizes, Mar, é muito interessante, porque na verdade, se há pessoas que sofrem na pele e de facto querem fazer um movimento libertador, há outras pessoas que estão descompensadas. Temos que perceber o que é patológico e o que é normal, e portanto a despatologização é fundamental no caso destas pessoas que
com normalidade querem viver e ter o direito à sua existência e de facto enfrentam questões de orientação sexual, identidade, a expressão de género, o que seja, e as outras pessoas que num mecanismo até talvez compensatório por toda uma desregulação querem fazer de um lado mais exacerbado, romper bandeiras, romper aqui uma série de preconceitos e de normas que estão, mas no sentido de eu tenho direito à minha existência mais do que a causa de que estão envolvidas. E então aí temos que perceber quando é que é um delírio, quando é que é uma forma disruptiva de manifestação e desadequada do que quem de facto está em sofrimento e precisa destes movimentos e precisa e faz sentido que pertençam a esta comunidade até para dignificar a própria comunidade. A dignificar, porque depois eu tenho visto pessoas incríveis que estão lutando para que isto seja de facto cuidado de uma forma equilibrada, amorosa, com compaixão, com profundidade, com sabedoria, e depois outros desvios de questões muito maltratadas, com animais, com plantas, com coisas que não têm sentido nenhum. Sim. E que já nem sequer vão de acordo com a humanidade. São desconectadas de uma realidade e, portanto, são desmedidas. Essas pessoas precisam de ajuda também, mas não ao nível e, portanto, já aqui não entrando nos alicerces da parte da comunidade LGBTQIA+. Sim, precisam de ajuda porque têm outro problema patológico, coisa que não acontece com estas pessoas, ou melhor, estas pessoas poderão ter problemas comportamentais, mas por micro e macroagressões e por todo o sistema que as afeta, como consequência. Exatamente. Muito bem, é importante isto. E segundo a tua perspectiva, como é que afeta, claro que sabemos que é importantíssimo, mas gostava de te ouvir falar, como é que o núcleo familiar, o núcleo de amigos é importante, é inserido, como é que isso tu sentes que está, a verdade é tudo, não é? Mas o que é que tu vês, o que é que tu sentes, o que é que a tua perspectiva? É uma excelente questão, Mário, obrigado. Então é assim, a família, numa primeira abordagem, vem-nos logo, a família é fantástica, é maravilhosa, tal como os amigos. Sim, mas, é o que eu digo. Temos que perceber qual é o contexto familiar, porque muitas vezes as próprias agressões surgem em contexto familiar. A família está inserida também numa sociedade e, portanto, quando não há compreensão da família, portanto, existe aqui um fator estressor adicional a toda esta leitura que nós fazemos. Mas para falarmos disso e das mesmo até da resiliência e como é que de estratégias de coping para com a discriminação, não podemos deixar de falar aqui de um modelo já antigo na sua conceptualização e que teve a origem em 1981 com Kelly Brooks, que, by the way, nasceu como Virginia Brooks, e depois com várias variáveis que se foram acrescentadas, desenvolvida e aos dias de hoje continua muito em voga e continua a ser um referencial, que é de Meyer, que data de 2013 e, portanto, tem a ver com o modelo de stress minoritário. Então, o que é que o modelo do stress minoritário nos diz? Para nós percebermos também e contextualizarmos toda esta dinâmica. Diz-nos que parte de duas premissas em que existem dois fatores, dois tipos de stressores. Os stressores e processos distais e que têm a ver com ambientes externos, e os stressores e os processos proximais que têm a ver com uma internalização. Então, a nível de processos distais e, portanto, externos, nós temos que falar aqui do estigma social, que já existe, portanto, já está enraizado, portanto, há uma leitura da própria sociedade do que é a norma e o que é o desvio da norma, e, portanto, isso já existe, e operam a três níveis. A nível estrutural, porque, de facto, a sociedade está toda montada estruturalmente para agir de acordo com uma cis-heteronormalidade, por exemplo. Depois temos também neste nível a ausência de legislação, muitas vezes, o que é que permite e o que é que não permite fazer, o que é aceitável. Nós hoje cada vez mais, infelizmente, temos normas e temos legislação que protege as pessoas pertencentes a esta comunidade. Ainda assim, continua a haver muitas lacunas, portanto isto é um work in progress, nunca acaba e temos sempre que ir avançando. E depois temos ainda uma operação a nível interpessoal, e aqui sim já entra outra vez a família. Se a família tem um lado disruptivo, portanto vai haver bullying, vai haver perseguição no próprio seio familiar, e depois a nível individual, que são as crenças de cada um.
Quando passamos para os fatores internos, aqui poderia falar, e faz mais sentido falar, numa LGBTQIA-fobia internalizada, que é de facto eu achar que já devo alguém a alguém e que se calhar me devia pautar, e como já falei há bocadinho, que devia ir atrás da norma e não lutar por aquilo, pelo meu lugar de pertença nesta sociedade e como membro pertencente da população LGBTQIA+. E, portanto, surgem os fatores de resiliência, que no fundo um bocadinho como mediadores e moderadores, e portanto são fatores de proteção. E então, dentro destes fatores de proteção, temos de falar de estratégias comunitárias, nomeadamente as associações, nomeadamente o Mês do Orgulho, nomeadamente associações existentes para pais de famílias lésbicas e gays, para pessoas trans, etc. E, portanto, toda várias organizações que surgem para combater algumas lacunas que existem. Depois temos as famílias de escolha, quando não é possível que a própria família dê o enquadramento e dê o suporte e o aporte emocional que estas pessoas têm. Portanto, estas pessoas têm que se socorrer, no fundo, das famílias escolhidas, dos amigos, os pais dos amigos que, entretanto, acabam por aceitar estas pessoas e respeitá-las acima de tudo. E, portanto, todo um suporte social, no fundo, para garantir que o mundo pode ser um lugar seguro para todos coabitarmos. E, portanto, aqui entramos também em fator que o facto, a nível de estratégias comunitárias, o facto de existirem estas associações nem sempre é o garante de que vai tudo correr sempre bem, porque há divergências dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Portanto, sim, a família é fundamental, mas quando temos uma família inclusiva e que pauta pelos direitos e, portanto, dá o aporte, o holding que estas pessoas precisam. Temos muita coisa para refletir acerca das comunidades que dão suporte e criam rede, não é? Muita. E a psicoterapia? Como é que tu sentes que a psicoterapia pode ser um lugar seguro para cuidar de tudo isto, porque não todos os psicoterapeutas estão preparados para lidar com estas comunidades. Acho que sem ter que se especializar só nisto, porque nós trabalhamos principalmente com o ser humano. Como é que tu vês este tema dentro desta nossa área? Ok, é um tema muito importante, desafiador, e então sim, é importante que o terapeuta ou psicoterapeuta que dê acompanhamento a estas pessoas tenha formação na área, que perceba quais são as limitações que poderá ter, perceba e que se autoescrutine no sentido de perceber se eu tenho eventualmente algum preconceito a alguma destas comunidades pertencentes nesta comunidade maior, e se sim, portanto, também ter muitas vezes a honestidade, porque nós não temos que ser bons em tudo. Nós fazemos o nosso melhor possível com o que temos. Então, sim, porque é preciso que a pessoa, que o terapeuta tenha conhecimentos de terminologias, que não se deixe afetar e que tenha o discernimento de perceber qual é a diferença entre sexo biológico e a sua identidade, e não fazer uma leitura rápida que esta pessoa apresenta, só tem uma expressão de género mais feminina ou mais masculina, e eu vou logo intuir que é uma pessoa feminina ou masculina, e portanto começamos logo por aí, toda esta leitura que são pormenores, mas que para estas pessoas acabam-se por ser por maiores. E para quem já está fragilizado e quem tem, por exemplo, uma grande disforia em relação, por exemplo, ao tratamento do nome, alguém que não respeite isso é logo uma porta, em vez de ser uma porta que se abre, é uma porta que se fecha. E, portanto, tem que haver honestidade no lugar do terapeuta para perceber, ok, se calhar não sou a pessoa indicada para ti, mas não vais ficar sozinho, e isto é fundamental, eu vou encontrar alguém para te ajudar nesta tua caminhada. E, portanto, este exame de consciência, sabemos assim, é fundamental. Honesto, este é um lugar de honestidade. E está tudo certo, porque eu reconhecer que não sou a melhor pessoa naquela altura para poder fazer acompanhamento, está tudo certo. Então,
Existem também, para nos ajudar a isso, algumas diretrizes, inclusive em termos de éticas, nomeadamente através da APA, da Associação Portuguesa, a Associação Americana de Psicologia e Psicoterapia, da própria OPP, da própria DGS, no fundo, como lidar com estas pessoas e com os desafios que elas nos podem trazer. Pois cabe-nos a nós também, se termos as valências, perceber se temos as valências, se nós temos, se queremos desenvolver este aspecto, ou então se de facto é melhor passar a bola a outra pessoa, com um lugar sempre de muita honestidade e respeito para com outra pessoa. De ética, no fundo, é isto. Para as pessoas que têm toda esta abordagem, que têm este outro approach, tem que haver, existem vários métodos de seguimento destas pessoas. São vários, eu destacaria aqui 3 que eu acho que funcionam muito bem e da minha experiência, que têm a ver com uma intervenção afirmativa com a população LGBTQIA+, e nomeadamente uma intervenção cognitiva comportamental também dirigida a esta população, e por último, mas que cada vez também se foca mais, a teoria focada na compaixão. Ok, e então a terapia afirmativa passa muito por dar o holding e dar, em vez, não vamos tirar a razão às pessoas, muito pelo contrário, vamos dar razão a estas pessoas, solidarizarmos com estas pessoas, não é nosso intuito, vamos fazer um apagão do que se passou na tua vida, vamos olhar para os aspectos positivos. Não, tens razão, não devias ter sido tratado assim. Não faz sentido, e portanto dar-lhes aqui o grounding e o holding que elas precisam. Passar também, se estivermos no nosso consultório e gabinete, pode ser uma bandeira LGBTQIA+, pode ser algo alusivo, porque para nós poderemos não prestar atenção a isso, mas quem vai num lugar de vulnerabilidade vai estar à procura sempre de um ou outro detalhe, de um sinal de género. Ok, este é um lugar seguro para eu vir, esta pessoa solidariza-se, esta pessoa, portanto, não estamos aqui num woke, num pinkwashing de género, ela não se faz de que entende da matéria, mas de facto ela entende o que está a fazer e, portanto, tem capacidade de me conseguir suster. Depois, se justificar haver formulários inclusivos e, portanto, não fechados, sempre de bom tom perguntar como é que a pessoa quer ser tratada, nomeadamente em termos de pronomes. E, portanto, quando eu atendo a estas pessoas, uma das coisas que eu digo, e se eu sinto que posso vacilar, é assumir. Se eu me enganar, não tomes isto como uma afronta, levanta-me só a mão, mas por favor corrige. Ainda que tu percebas que não foi intencional, mas levanta-me a mão, que é para eu fazer um esforço no sentido de tornarmos este lugar cada vez mais um espaço seguro. A teoria focada na compaixão é muito direcionado para alertar estas pessoas para receber compaixão do outro, dar a hipótese da compaixão ao outro e, acima de tudo, fazerem também o exercício de autocompaixão, de se olharem com autocuidado e com respeito para a sua própria história e pelos seres que são. De parte a parte tem que ser, eu acho. Muito bem, Sérgio, e me surge mais uma pergunta que temos aqui que acho que é muito importante. Se tivesses alguma mensagem de encorajamento para esta comunidade que pudesse lhe ajudar a um melhor contato com a saúde mental, com um melhor equilíbrio, dada a tua experiência, que tu podias dizer que fosse útil? Aquilo que eu posso dizer para estas pessoas, para a população LGBTQIA+, e quem enfrenta todos estes desafios que tocámos muito pela rama, e depois mais lá à frente teremos a oportunidade num curso de abordar todas estas temáticas, mas aquilo que eu dizia é lutem pelo que são, não interiorizem de que de facto por estarem inseridos e por não fazerem parte da norma que são menos do que as outras pessoas, não têm que ir correr atrás da norma porque a norma nem sempre é o que está correto e, portanto, têm direito à sua existência e não têm que o fazer sozinho.
procurem instituições, cada vez mais há associações e instituições para dar apoio, cada vez mais se fala, nomeadamente das questões trans, nas questões relacionadas com a saúde mental para com estas pessoas, não só porque é uma questão de moda e muitas vezes há esta leitura muito superficial e supérflua de que isto agora parece que é moda, não. De facto, o que existe é uma maior... um maior entendimento do que estas pessoas fazem, existem espaços mais seguros para as pessoas poderem partilhar, existem também à custa destas siglas todas, existem um maior enquadramento a que as pessoas possam identificar e, portanto, dizer eu sou assim ou eu sinto-me assim. E quando procuram estas associações que, no fundo, lhes dão voz e que lhes dão aqui o acolhimento e o respeito que elas merecem, no fundo, elas saem mais fortalecidas. É isso que nós queremos para esta população, é que elas saiam mais empoderadas, mais dignificadas e, acima, mais do que uma aceitação, é que sejam respeitadas, porque onde há respeito existe aceitação. E, portanto, quando eu me sinto aceite, eu sei que eu já estou a ser respeitado. E ainda que, numa primeira análise, as pessoas possam não entender o que é que se passa comigo, mas o facto de haver um olhar de curiosidade, de genuína curiosidade e perceber qual é a diferença, sim senhor, estamos no bom caminho. Portanto, estas pessoas não têm de passar por isto sozinho, criem e recolham à vossa rede de apoio, os amigos são fundamentais, mesmo quando querem fazer um coming out, quer seja pela sua identidade de género ou pela sua orientação sexual, façam-no de uma forma, e mesmo no momento certo, e aqui o psicoterapeuta poderá ajudar muito, porque na urgência muitas vezes, porque eu quero fazer para ontem, não é o melhor passo, mas se eu souber que existe uma rede de apoio que vai lá estar para mim, então sim, eu reúno as condições para o poder fazer. Portanto, estas pessoas, apesar do desafio acrescido que têm lugar à sua existência, devem pugnar por ela com respeito e dignidade. Não estou a fazer rigorosamente nada a mais nem a menos do que uma população generalizada. Estão a pautar pelas suas diferenças e está tudo certo nas suas diferenças. Sim. Muito obrigada, Sérgio. E acho que é importantíssimo essa procura de ajuda até para a clarificação, para esse lugar não seguro e, sobretudo, para também seguir um caminho de estabilidade que lhes ajuda a perceber que não é, quando se podem apoiar, que se lhes está passando, porque às vezes não se sabem sequer os sinais do corpo, o que está se passando, se calhar é outro caminho, se calhar é este. Pessoas que já passaram por tudo isso, médicos, terapeutas, psicoterapeutas, que lhes ajudem nesse percurso, não é? E esses lugares de angústia no sítio certo e com uma pessoa que as acompanha, vai-lhes dar essa estabilidade, dizer assim, não, o que tu estás a passar não é fantasia, é realidade e não a tens que recusar, tens é que sim criar um novo diálogo de aceitação e a partir do momento em que aceita, já estamos a fazer um percurso diferente que à partida já estava ditado ao fracasso, mas que na verdade quando a pessoa se vê suportada, então na verdade vê que tem espaço para crescimento e diz, bolas, afinal, então eu estou no sítio certo e posso fazer as coisas bem. E é isso. Muito ainda por desbravar, mas é por aqui o caminho. Muito. Eu te queria agradecer muito este encontro, este diálogo sincero de um tema que é tão amplo e que precisa tanta seriedade de todos nós e de ter responsabilidade. E além de te agradecer esta vinda, anunciar também que muito em breve vamos a ter uma formação específica para os profissionais de ajuda, que somos todos os terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, aqui com o nosso Sérgio, que durante alguns dias, em horário pós-laboral, poderá fazer uma formação para nós podermos entrar mais dentro deste tema e com propriedade, seriedade, podermos ter ferramentas que nos sejam úteis para nós podermos, de facto, fazer estas pontes de apoio e de ajuda dentro da saúde mental. Portanto, muito obrigada. Cá nos esperamos em Profundamente, Diálogos do Ser. Até breve. Obrigado. Boa tarde.